Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Muito bem, meus irmãos. Então, vamos, nesse exato momento, fazer uma pequena prece para mantermos-nos mais harmonizados. Boa noite a essas pessoas que estão chegando. Ó meu Senhor, meu bom Deus, Jesus Divino Mestre, guia e modelo, que nos oriente, nos direcione sempre ao propósito do bem servir. Que a espiritualidade toda aqui, em nome de Chico Xavier e Maria Santíssima, nós rogamos, nós solicitamos que nos intuam e nos direcionam ao bem proceder. Que lembremos o que necessário se faz para falar, para dizer ou mesmo responder aos amigos. Que Deus nos ajude e que assim seja. Meus irmãos, quero lembrar que esses nossos estudos, eles são estudos, são os estudos participativos, é um estudo de pergunta, de resposta. Aqui nós não somos palestrantes, nós somos, estudando com vocês, vamos chegar lá. E se porventura o Décio sentir alguma dificuldade, tem N universitários aí que vai nos dar uma força, nos dar uma guarida, nos dar aquela sustentação que efetivamente precisa, né? Então, muito bem. Nós vamos estudar hoje, pela Rede Amigo Espírita, sobre os espíritos levianos, que são ignorantes, malignos e inconsequentes, e na verdade zombeteiros. É um estudo proporcionado pela Rede Amigo Espírita, que tem por mote, por objetivo, divulgar, instruir e unificar. No momento que divulga a doutrina, ela instrui, e instruindo unifica. Essa é a 65ª introdução à doutrina dos Espíritos. Eu estou em Palmas, Tocantins, hoje é 14 de 8 de 2017. Meu nome é Décio Naves. Muito bem. Antes de falarmos dos estudos propriamente ditos, vamos fazer uma sinopse, um resumo dos estudos realizado na segunda próxima passada. E falávamos relativamente à imperfeição dos espíritos. Falava relativamente à imperfeição dos espíritos, e esses, como imperfeito, tem uma escala a qual é graduado. Eu gostaria, pela mesma forma, meus irmãos, parece que... Boa noite, Aragão Coimbra. Parece que nós tivemos um buffers aí, né? Mas vamos dar sequência. A boa espiritualidade vai estar travando aí, né, pessoal? Pois é, Marivone, mas vai, se Deus quiser, vai melhorar. Então, nós falávamos relativamente à escala espírita. E lá, antes de falarmos dos mundos propriamente dito, falamos, aliás, dos espíritos propriamente dito e da sua classificação nas diversas escalas proposto por Kardec, falamos dos diversos mundos.
E Kardec, como um pedagogo, ele classificou os mundos em 5 mundos distintos. Isso de forma pedagógica para nós, de uma certa forma, melhor absorvermos. Rosilene Newman, em seu nome eu cumprimento essas pessoas que chegaram. Então, o primeiro mundo é constituído dos mundos primitivos, quando se processa as primeiras encarnações humanas. Então, são um mundo onde impera o mal. Sobretudo, esses espíritos vivem para comer, para beber, para dormir, para fazer sexo, para procriar, ver as suas necessidades básicas. Subindo um pouco na escala progressiva, chega onde? Chega em nossos mundos. Mundos de prova e expiação. É um mundo onde tem mais espíritos também voltados ao mal, mais espíritos imperfeitos. Então, no mundo ao qual vivemos, na orbe Terra, é um mundo de prova e expiação. Caminhando-se mais um pouco, e já há bastante espírito regenerado no orbe Terra, nós vamos ter um mundo de regeneração. E o que é esse mundo, Décio? Esse mundo, na verdade, prevalece de maneira linear e equitativa o número de espíritos bons e maus assemelham-se, né? Eles têm o mesmo número, então é um mundo de regeneração, para em seguida encarnar-se nos mundos felizes. Mundos felizes são mundos, são orbes onde já tem espírito mais felizes, espíritos mais voltados ao bem do que ao mal, para culminar com os mundos dadivosos, os mundos crísticos, que após esse mundo não precisa mais a encarnação, ou você entrar na matéria. São espíritos totalmente voltados ao bem, né? Voltado ao bem, puros e bastante tenro e bastante etéreo é a matéria. Então, esses mundos são mundos dadivosos. Ah, mas para aí, Décio, esses mundos, na verdade, não se faz nada? E contemplar a beatitude é ficar junto com Deus, com Jesus Cristo e contemplar tudo? Não, e absolutamente. Meu pai sempre trabalhou e eu também trabalho. Então, é uma lei divina, é uma lei moral o trabalho. E quando nós trabalhamos, a gente, na verdade, é muito mais feliz. Esses espíritos, nesses mundos superiores, nesses mundos virtuosos, dadivosos, são assessores diretos de Deus. Boa noite, Cristine Botelho. Denise Watering faz a seguinte contribuição. Isso tudo, o bom espírita sabe ou deveria saber. Contudo, o que mais os espíritas têm o dever de fazer é esclarecer o povo, a população, sobre como se defender da ignorância, ou seja, né? O que todos têm. E Jesus, Denise Watering, disse com propriedade que a verdade, ela após ser instalada através do estudo, você debelará o mal. Então, a verdade dissipa as trevas. Aquele que mais sabe, naturalmente vai ajudar aqueles outros que estão no pé da montanha, né? Mas ele vai ajudar. Então, a verdade dissipa as trevas. Aquele que mais sabe, mais responsabilidade, mais ajuda tem. Rosângela Lima, boa noite, e em seu nome eu cumprimento essas pessoas que chegaram. Muito bem, meus irmãos. Então, vejamos, pois, a nossa
segunda tela. Essa segunda tela, deixa eu tirar esse. Espíritos impuros, oitava classe. Espíritos levianos são ignorantes, malignos e inconsequentes, e zombeteiros. Imiscuem-se em tudo, respondem a tudo, sem se importarem com a verdade. Então veja que ele se imiscui em tudo. Ele, na verdade, ele está em tudo e quer falar com prazer em causar pequenos aborrecimentos, pequenas alegrias, em atormentar e em introduzir maliciosamente ao erro através de mistificação e travessuras. Na verdade, muitas vezes, meus irmãos, ele pode não ser espíritos maus, mas são espíritos zombeteiros, são espíritos que fazem as coisas para nos ludibriar, zombar de nós propriamente dito, né? Então a essa classe pertence os espíritos vulgarmente designados sob o nome de duendes, né? Os gnomos. Uma artista global falou que conhecia e tinha encontrado com duendes. Acreditava piamente. O que é duendes? Esses gnomos, saci, são essas lendas, né, vamos dizer assim. Então, sob a dependência dos espíritos, eles estão sob a dependência dos espíritos superiores. Esses espíritos, inclusive, eles atuam na parte física do mundo, relativamente sob a tutela dos espíritos superiores, podem atuar e provocar efeito físico, ventania, enchente. Morgana Toledo, boa noite. Pode naturalmente, e o faz sob a tutela dos espíritos superiores, eles atuam nos efeitos físicos da natureza. Denise, nós respondemos a Denise, né? Muito bem. O proibido aqui é deixar de perguntar. Denise faz outra participação. Correr para o conhecimento da lei absoluta de Deus. Falta o trabalho de construção do ser humano na terra. É o que Deus quer. Isso mesmo, amigo. A lei do amor para acabar, né, com a guerra, com o ódio, com a maledicência, com tudo aquilo que perturbamos o próximo. Porque quando você tem conhecimento, quando você tem o saber, quando você tem, né, o conhecer, já dizia Emmanuel, você tem mais verdade. A verdade, você dissipa as trevas e coloca mais luzes no ambiente, né? Muito bem. Deixa eu ver a área de texto aqui. Denise disse o seguinte, muito bem, Décio, isso mesmo, mas a partir do momento que são zombeteiros e responsáveis, fazem maldades, o ser humano precisa aprender sobre suas capacidades de identificar essas criaturas. E normalmente, e Kardec faz essa pergunta aos imortais, como que nós identificamos esses espíritos inferiores, zombeteiros? Eles preocupam mais com a forma, esquece o fundo. Eles preocupam mais com a forma e esquece o fundo. E veja bem, Denise e demais irmãos, esses próprios espíritos inferiores que fazem o mal, Deus os tem também, entre aspas, em seu coração. Porquanto, pela mesma forma, nós que já caminhamos um pouco na escala evolutiva, já evoluímos mais um pouco e somos
vamos dizer assim, mais evoluído, mas aqueles, os zombeteiros, os espíritos imperfeitos, são filhos de Deus. São também, ora. Mas como assim, Décio? Numa família, por exemplo, tem 4, 5 filhos, tem um que é propenso ao mal. A mãe, o pai e sobretudo a mãe não vai deixar aquele filho. E mesmo Deus, aquele facínora, aquele serial killer, aquele espírito que rouba, que mata, que degola, aquele que provoca a dor a outra família, Deus perdoa, Deus tem no coração. Deixa eu ver. Fábio Jesus Flores diz o seguinte: o ignorante desconhece as leis de Deus. O bem está lá, ele apenas não enxerga pela ignorância. Então o bem, ele é imanente, ele está, porque Deus, nós todos, né, Fábio, temos uma centelha divina. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não a imagem física, mas a semelhança em termos de inteligência. Nós não fomos criados perfeitos, mas perfectíveis. Ou seja, fomos criados para um dia encarnarmos naquele último mundo, nos mundos angélicos, nos mundos crísticos. E, não se iluda, nós ainda dirigiremos, ou vamos dirigir, vamos sermos gerente de um orbe como Jesus o é da Terra agora. Décio, mas isso é verossímil? Isso é verdadeiro? Sim, é verdadeiro porque Deus assim o quer. E nós vamos ser como Jesus há 4,5 bilhões de anos atrás, segundo a ciência, a nossa Terra, através da aglutinação da poeira cósmica, começou-se a formar. Ele já era um espírito crístico. Agora, naturalmente, está muito mais evoluído. Para aí, Décio. Relativamente a essa evolução, chegou nesses mundos angélicos, chegou nesses mundos crísticos, para-se a evolução? Entendo, e isso não foi nos dito, mas entendo que a evolução, ela vai continuar. Porém, a espiritualidade não pôde, no momento que Kardec assim formulou o questionamento, falar, responder isso, porquanto, ou melhor, porque nós não temos ainda a condição de absorver certos ensinamentos. Então, esses espíritos levianos, eles são denominados batedores ou perturbadores. São eles que são responsáveis por transporte de material, por movimentação de mesas, de cadeiras, o efeito físico propriamente dito, né, meus irmãos? São eles os responsáveis por essa movimentação. Espíritos impuros, 7ª classe. Espíritos pseudo-sábios são conhecimentos, são bastante extensos, seus conhecimentos são bastante extensos, mas creem saber mais do que sabem, né? Na realidade. Então, eles acham que sabem muito mais do que efetivamente sabem. E normalmente essa classe de espírito, eles têm uma linguagem muito empolada, uma linguagem sofisticada e tem naturalmente algum conhecimento que pode, sem dúvida alguma, sensibilizar. E se o médium não for assim, um médium mais tarimbado, mais estudado, porque nós somos sabedores que a mediunidade, hoje os centros espíritas têm orientado que para fazer ou para participar da mediunidade, necessário se faz um estudo básico da doutrina,
Porque ocorria anteriormente, eu até peguei isso, quando eu era criança, você entrava ao centro propriamente dito, e a sessão mediúnica era ali. No momento em que havia palestra, havia de forma concomitante, de forma paralela, a desobsessão, né? O médium dava passividade de muitas pessoas que iam assistir a palestra, tomaram água fluidificada, tomaram um passe, saía dali estarrecido. Ora, gente, por isso que é necessário, hoje, para você participar da mediúnica, tanto no que refere, no que pertine à desobsessão propriamente dita, como os estudos da mediunidade, necessita a parte vestibular, ou seja, necessita o estudo da parte básica, para você sentir e proceder conforme as ocorrências na sessão mediúnica transcorrem. Denise coloca: também aqueles que entram nas vidas um dos outros, os relacionamentos até armados por embusteiros refratários que insistem em se infiltrar nas famílias de bem, são irmãos, mas é preciso firmeza com os tais. Justo. E essa firmeza, Denise, é a oração, é o orar e vigiar, e como você debela o mal, praticando bem. Então, quando você pratica o bem, quando você está voltado às ações benévolas, você, por consequência e de forma natural, você, vamos dizer assim, afugenta o mau espírito. Ele fica sem espaço. Andressa Viana, ela faz o seguinte questionamento: o que explica uma criança de 14 anos se suicidar por influência? Estuprada pelo próprio pai biológico, sabido pela mãe, ignorância da criança? Veja bem, Andressa, uma criança nesse porte, em que pese ser ainda um adolescente, mas na verdade é um espírito milenário. E a gente sabe, e tem ocorrência através da mídia televisada, falada e escrita, vários crimes de pais que abusam de criança. Naturalmente, esses pais que vieram com o objetivo principal e princípio educar a criança e fez esse comportamento horrendo, ele será julgado, ele sofrerá as consequências dos seus atos. E aquilo que nós achamos que é uma injustiça com aquela criança, aquilo que a gente acha que aconteceu com o velho, com o adolescente e com a criança é uma injustiça sobre a nossa ótica, sobre a nossa visão, porque tudo que ocorre tem uma razão certa desta ocorrência. Vai não só para aquele espírito vítima, como a família que o rodeia, evolui com esses atos em si. Então, é orar, é vigiar. E por isso que a televisão, os direitos humanos, esses órgãos assistenciais dentro do social, sempre solicita: olha, você precisa denunciar, você precisa levar aos órgãos competentes, porque falávamos nos estudos anteriores que eu, tendo condição de fazer um bem e não o fizer, o mal eu pratiquei. Então, se nós soubermos de um caso desse relatado pela própria Denise e não comunicarmos aos órgãos responsáveis, nós somos culpados. No meu entender, os espíritos desencarnados têm influência direta e constante nas nossas vidas. Dentro da lei do livre-arbítrio, eles atuam em determinada situação. Bingo, Coca-Cola. E, na verdade,
Kardec formulou esse questionamento aos imortais. E o assessor, ou o espírito que o assessorava no momento, quando Kardec perguntou: os espíritos nos influenciam? O assessor lhe respondeu: mais do que imaginais. De ordinário, somos nós que o dirigimos. Evidentemente, nós, o Décio, o Coca-Cola, o Tax Prime, Denise, etc., não são marionetes, porque nós temos o livre-arbítrio. Eu posso ter influência, e como de fato tenho, dezenas ou centenas de influências diárias, mas compete-me a ir ao caminho adequado, escolher o caminho devido, escolher aquela ação que vai, de uma certa forma, me direcionar ao bem proceder, né? Isso aí está dentro da minha ação, dentro do meu querer, né? Utilizando o livre-arbítrio. Vamos ver os espíritos impuros? Sexta classe, espíritos neutros. Não são nem bastante bons para fazer o bem e nem bastante maus para fazer o mal. Pendem tanto para um quanto para o outro lado e não se elevam acima das condições, né, da condição vulgar da humanidade, tanto pelo moral quanto pela inteligência. Muito bem. Deixa eu tirar essa tela. Então, na verdade, esses espíritos neutros, como vimos, eles não são, né, nem bastante bom, nem bastante mal. Participam das coisas do mundo, das quais lamentam as alegrias, as grosserias. Então, é aquele negócio. Ele não é morno e nem frio. Não é quente nem frio. E isso está lá em Apocalipse. Seja quente ou frio, não seja morno, ou seja, não fica em cima do muro. Tendes um posicionamento. Então, esses espíritos não faz o bem, não faz o mal, né? Fica, vamos dizer assim, praticamente em cima do muro. Vamos ver essa outra característica aqui, meus irmãos? Olha essa característica aqui. Segunda, bons espíritos. Veja que nós estamos agora nos bons espíritos. Qual a característica gerais dele? Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e o seu poder para fazer o bem estão em razão do grau que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais avançados unem saber às qualidades morais. Usa o saber às qualidades morais. Então, nós observamos que esses espíritos, eles estão numa situação muito confortável. E veja que estão longe ainda da Terra, né? Longe ainda da Terra. Deixa eu ver aqui. Denise Watren diz o seguinte: eu pronuncio o nome porquanto nós estamos também na Rádio Amigo Espírita. Amanhã vamos reapresentar no Facebook várias pessoas, né? Só quando efetivamente puder, de uma certa forma, colocar a pessoa, né? Ferir a sensibilidade, aí nós não, né? Pode fazer uma pergunta, aí nós não pronunciamos. Os espíritos impuros são os que trabalham fazendo o trabalho de feitiçaria para fazer falir os ignorantes os traços, né? Então eles fazem isso. E feitiçaria, na verdade, ô Denise, é uma questão de você, o enfeitiçado, de você, vítima, de você, assim, consentir. Porque em você não consentido, não tem espírito que vai fazer um mal a você.
Muito bem, então vamos dar sequência. Não estando ainda completamente desmaterializado, esses espíritos bons, né, conservam mais ou menos segundo a sua classe os traços da existência corporal, seja na forma, na linguagem, na imagem, nos hábitos onde se encontra, mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Assim, Décio, mas eles são espíritos bons, mas não são perfeitos. O espírito perfeito é aquele que, após esse mundo, nem encarnar ou entrar na carne precisa. E aqui, na Terra, não tem espírito perfeito ainda, e muito menos bons, né? Voltado ao bem totalmente. Pode, naturalmente, assim, ter, através de uma concessão de Jesus, de Deus, né? Inteligência primária, criador de todas as outras, esse espírito bom vir em missão, ou seja, um missionário, um Jesus, por exemplo, e quantos outros avatares, né? O amor que os une é, para eles, a fonte de uma felicidade inefável, que não é alterada nem pela inveja, nem pelo desgosto, nem pelo remorso. Não tem paixões assim. Então, a gente percebe que esses espíritos está longe do espírito da Terra. Como o espírito suscita bons pensamentos, desvia os homens do caminho do mal, protegem na vida aqueles que disso se tornam indignos, né? E neutraliza a influência dos espíritos imperfeitos, naquela ocasião que não se comprazem em suportá-lo. E quantas vezes, meus irmãos e admiradores da doutrina dos espíritos, quantas e quantas vezes, deixa eu pôr, quantas e quantas vezes você pega o carro, você vai para o trabalho, você é influído, você é intuído, você é inspirado a passar por essa ou aquela rua, e você muitas vezes não se atém. E por que isso ocorreu? Porque aquele espírito bom, aquele seu anjo protetor, aquele seu anjo de guarda, lhe direcionou. Fez com que você não passasse naquela rua A e passasse naquela rua B. E nós, muitas vezes, nem isso verificamos. Deixa eu dar um pequeno exemplo. Aqueles que gostam de futebol, é uma pequena metáfora. Os espíritos influenciam tanto a gente que nós temos, em primeiro lugar, aquele espírito, o anjo de guarda, o anjo tutelar, o anjo protetor, aquele espírito bom, boníssimo, que muitas vezes ele pode ser o espírito que, de uma certa forma, lhe direciona ao bem proceder, e pode ser tutor de outro espírito. Não precisa ser só de você. Esse quer tão somente o bem para você. 1-0. Então esse vai fazer um bem 1-0 para você. O segundo espírito, um espírito, normalmente esse é o anjo protetor. Você tem vários espíritos familiares. Não, antes de falar do espírito familiar, o anjo de guarda. O anjo de guarda só direciona, ele dá bons conselhos. E você, muitas vezes, até o segue, né? 2-0. 3-0 tem os espíritos familiares. Kardec disse, e o que é o espírito familiar? O espírito familiar pode ser aquele espírito de um pai, de um avô, de um bisavô, um espírito familiar, um espírito do seu convívio, né? Que também quer o bem. Só lhe indica e direciona ao bem proceder. 3-0. No entanto,
tem também o espírito familiar que muitas vezes é vicioso e você tem algum vício, mesmo que você não o tenha, mas você já teve ou é propenso a tal, ele pode te influir ou influenciar. E o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai seguir esses conselhos. E muitas vezes, olha aí, 3-1, muitas vezes, 3 qualidades de espírito, isso nós estamos falando de forma pedagógica, porque na verdade são infinitos espíritos que estão nos direcionando ao bem proceder, são infinitos espíritos que querem que façamos o bem, que querem que portamos de uma forma exemplar. E o que ocorre? Ocorre que nós seguimos orientação e o conselho daquele espírito malfazejo, né? Deixa eu verificar aqui a área de texto. Muito bem. Ítalo Camargo, às vezes sou levado para caminhos que me vêm por intuição, desviando-me do mal. Acho que pode ser a influência de um espírito protetor. E normalmente, meus irmãos, quando a gente atende a uma intuição que é diferente da inteligência, à medida que Kardec falou isso em Gênesis, à medida que a inteligência sofistica, aumenta, a intuição ou o instinto, né? Ele de uma certa forma diminui. Aliás, a intuição é diferente de instinto. Então, quando você age pelo instinto, ou seja, você não tem que decidir se vai por esse ou aquele caminho, o que ocorre? Ocorre que você dificilmente a coisa dá errada, porque o instinto, ele é elaborado, ele de uma certa forma é orientado pelos espíritos superiores. Os nossos avós falavam, e olha que tem propriedade nessa afirmação. Eles falavam que bêbado e criança parece que Deus os ajuda de uma maneira contundente, de uma maneira contumaz e de uma maneira constante. Pura verdade, meus irmãos. Por quê? Porque tanto a criança como o bêbado, o senso racional diminui substancialmente. Aí há os instintos. E o instinto nós o pegamos de uma certa forma no reino animal, né? Pegamos a dureza do material, o instinto no animal, né? Para receber o selo da inteligência no hominal. Edson Menezes, Décio, isso que você acabou de falar sobre a influência dos espíritos zombeteiros ou via feitiços, em que eles só chegam até nós se consentirmos. Como podemos bloquear essas invasões? Uma senhora. Maravilha, Edson. Então, como que é o bloqueio? Jesus mesmo nos disse. E os próprios evangelistas também assim bateram e falaram constantemente. É através da oração, é através do orar e vigiar, é através do bem, é através da caridade. Quando você faz o bem, você faz a caridade ou você faz uma oração, você converge para aquele meio benefícios, fluidos salutares, onde vai vincular bons espíritos. E para debelar os maus espíritos, são efetivamente fazendo o bem e, na verdade, a presença dos bons espíritos. Paulo Farias diz, amigo, a oração é um antídoto para afastar os obsessores. Extraordinário. Extraordinário. Décio, estou em foco com você. Que maravilha, Cristina. E isso, de uma certa forma, Cristina Botelho, eu costumo dizer, e vou falar aqui, uma palavra de Madre Teresa de Calcutá. Ela, certa vez, fazendo alguma caridade,
E chegou um empresário e disse-lhe: olha, somos sabedores que o que você faz é extraordinário. O que você faz é extraordinário. Todavia, o que é feito é muito pouco para a necessidade. Eu digo o seguinte, que se uma pessoa mudar a sua ação de ser, de pensar, né, de portar-se em função de alguma coisa, nós aqui da Rede Amigo Espírita e o próprio Zé Aparecido, que é um dos maiores divulgadores, para não falar o maior divulgador do Brasil, né? E em termos de rede de divulgação, não é que nós estamos fazendo proselitivo, não tem um canal que divulga mais a doutrina. Então, se uma pessoa mudar a ação de portar-se em função daquilo que fazemos para o bem, a gente já fica satisfeito. Foi Madre Teresa e disse mais ou menos alguma coisa assim. Edson Menezes, uma senhora praticante da Umbanda, uma vez me falou que um indivíduo fez algo para mim que fechou meus caminhos. Então isso é um espírito me influenciando para não dar certo? Veja bem, Edson, pode até ser, mas esse dar ou não dar certo compete a você. Compete a você. Tem certas doutrinas que, de uma certa forma, evocam os espíritos e há um processo de troca. Eles ainda estão num processo não evoluído, vamos dizer, estão lá nos mundos primitivos, ou mesmo nos mundos de prova e expiação, mas nos primeiros degraus, pode haver a troca. Por exemplo, faça isso para mim, que eu faço para você. Mas aí vai chegar para você esse espírito, Edson Menezes, e você não está com as portas abertas, não está naquele viés, o que vai ocorrer? Ele não vai ter guarida, ele simplesmente vai, como se diz no jargão popular, vai bater a cara na porta, na janela. Bueno Gomes, acredito quando a obsessão e porque você está na sintonia do Espírito e só elevar o teu pensamento e atitude que você sai da frequência, né? E efetivamente não há obsessão. E a obsessão é porque nós permitimos. Certa vez eu atendendo um determinado espírito numa sessão mediúnica e a gente conversando, ele disse que tinha morrido, até uma senhora, disse que tinha morrido muito tempo, já tinha vários anos, né? Mais de 20, e ele nominou a pessoa, o filho dela, que estava constantemente evocando-a, sentindo a partida, como diz o seguinte: olha, meu marido morreu, como? Quem vai comprar o pão? Quem faz isso? Quem faz aquilo? Ou seja, a morte, o desencarne é um processo natural, evolutivo da evolução. E quando você fica prendendo essa alma, prendendo entre aspas, evocando, ele deixa, né? Ele deixa de seguir o processo evolutivo. Aí o que ocorre? Por obsessão do próprio encarnado para o desencarnado, porque a obsessão há do desencarnado para o encarnado, do encarnado para o desencarnado, de mim para você, né? Isso acontece muito, marido e mulher, mulher e marido, etc. O certo é que isso existe substancialmente. Então, esse caso, a pessoa estava, o encarnado obsidiando o outro, que já tinha morrido. Daniel Rosa, lá de Goiânia, Décio, podemos considerar que os espíritos encarnados que estão nos desmandos da corrupção seria o maligno, zombeteiro, que ao retorno ao plano espiritual passarão pela desobsessão de doutrinação? Veja, a própria consciência, Daniel Rosa, daquela pessoa
da pessoa, do espírito, daquele que faz o mal, vai julgá-lo. Eu fiz o mal, eu serei julgado. E nesse momento eu estou no inferno. Não há um inferno físico ou o céu físico. Eu, por ter feito mal, por ter praticado isso ou aquilo que foi de encontro, não foi ao encontro. E, em função daquela ação minha, eu completei um ato malévolo, eu vou pagar por isso. Então, a doutrinação, lá no mundo errático, que nós vamos ver aqui agora mesmo, no mundo errático, que é o que permeia uma reencarnação é outra, e outra ao planejamento espiritual dele próprio, com o seu anjo protetor, para encarnar em determinado mundo e vir sofrer, entre aspas, porquanto ninguém encarna para sofrer. E, de uma certa forma, reparar aquele ato que foi feito. Por exemplo, eu sou um chefe, um superior hierárquico, sou uma pessoa bastante austera e trato o meu subordinado hierárquico de uma fé, como se fosse assim, a ferro e a fogo. Eu posso, muitas vezes, vir a lei de ação e reação numa outra existência como um subordinado, e aquele próprio subordinado ser o meu chefe. Ah, Décio, mas você vai, nesse caso, retroceder. Não, não estou retrocedendo. Eu tenho aquele conhecimento, mas venho, ao invés de chefe, posso vir como um subordinado. E isso ocorre mais do que imaginamos, viu, gente? Então, demos sequência, pois. Nos tempos de superstição e de ignorância, deles fizeram as divindades benfazejas. Podem igualmente ser divididos em 4 grupos principais. Esses espíritos bons. A quinta classe, eu nem vou colocar. A quinta classe, espíritos benevolentes. Sua qualidade dominante é a bondade. Comprazem servir aos homens e protegê-los, mas seu saber é limitado. Seu progresso se cumpriu mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Somos sabedores que, para atingirmos a escala dos mundos dadivosos, vamos passando gradualmente por todos os mundos, e à medida que vamos evoluindo, o nosso corpo vai ficando mais tenro. O nosso perispírito vai eterizando mais. Vai chegar a um ponto que não é necessário mais processar a reencarnação. Então, e quando lá chegarmos, e falamos há uns 20 minutos atrás, então não tem mais trabalho, vamos ficar observando a beatitude e o beneplácito desse paraíso celeste? Não, em absoluto. Seremos assessores e coordenadores, né, das diligências de Deus. Vamos ser co-criadores em vários universos. Então, a quarta classe, espíritos sábios, os que distinguem especialmente é a extensão dos seus conhecimentos. Preocupa-se menos com questões morais do que com as questões científicas, para os quais tem mais aptidão, mas não encaram a ciência senão sob o ponto de vista, sob o ponto de vista da utilidade. E nisso não misturam nenhuma das paixões, que são as próprias dos espíritos imperfeitos. Então a gente vê muitos cientistas, vê muitas pessoas voltadas à ciência que esqueceu a moral. Está vinculado, à ciência. O orgulho chega ao ponto de achar que o seu saber é superior ao saber divino. Deixa eu ver a nossa área de texto aqui.
eterno, Paulo de Farias. Paulo Farias, nós podemos vibrar na mesma frequência daqueles que diz que fez algo, orai e vigiai sempre. E é verdade. E quando nós oramos, nós pensamos. E o pensamento, ele materializa. Já foi dito que a sua alma, o seu espírito está onde o seu pensamento está. Aqui agora, como nós estamos com propósitos benévolos, como nós estamos com propósitos bons, significa que nesse momento eu estou recebendo um passe, vocês estão recebendo um passe. Para aí, Décio, mas eu não estou vendo alguém com a mão, o passe não vem fluidicamente das suas extremidades, no caso das mãos, ele vem de perispírito para perispírito. E aqui eu tenho certeza que se tem essas 5 dezenas aqui e mais nas outras bases, nesse momento nos vendo e ouvindo, tem também milhares, centenas de outros irmãozinhos de outro plano aqui recebendo esses conhecimentos. E tem, pela mesma forma, e assim nós evocamos no início, espíritos familiares, espíritos que dão sustentação a essa sala de estudo, estão aqui nos direcionando, imprimindo os seus fluidos espirituais que vai nos tornar mais harmônicos. Então, nesse exato momento, estamos tomando passe, viu, meus irmãos? Denise faz a seguinte colocação. Décio, sem nome, ela pede, olha, desceu a tela aqui, desceu a tela, você por gentileza podia copiar e colocar, ô Denise. O espírito malfazejo só exerce influência maléfica sobre nós em razão de haver matrizes que ensejam a ligação como numa tomada. Maravilha, Paulo Brostrom. Então, é porque acha a porta aberta, é porque tem uma ressonância positiva. Menina, eu estou te vendo, Denise, é porque há muitas perguntas. Você poderia copiar e colocar a pergunta novamente. Paulo de Farias faz o seguinte questionamento. Hitler, assim como Saulo, achava o que estava certo. Só que Saulo encontrou Jesus e se transformou. E quem sabe Hitler já não se encontrou com Jesus. E veja bem, não é porque houve 60 mortes, né, Paulo? 60 milhões de mortes por Hitler, que ele tem que reencarnar 60 milhões de vezes para resgatar aqueles seus pecados, né? Pecado na visão espírita, você errou o alvo. Então a salvação na doutrina espírita significa, em primeiro plano, você arrepender. Depois de arrepender, há necessariamente o sofrimento, a expiação daquele mal cometido. E após você arrepender, você sofrer, expiar pelo ato praticado, você regenera. Então não é simplesmente eu aceitar Jesus, eu, de uma certa forma, falar os meus pecados, aquilo que efetivamente eu fiz de mal ao outrem, que eu sou perdoado. É o primeiro passo. Por isso que nós, da doutrina espírita, não concordamos com o suicídio, não advogamos a eutanásia, mesmo nos piores casos em que a medicina está ali e não pode fazer nada. A ortoeutanásia, né, que é desligar o aparelho, pela mesma forma não concordamos. Por que não concordamos? Porque 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos é extraordinário e tempo demais para que aquele espírito sofredor, aquele espírito, ele
implementa o primeiro processo. E qual é esse primeiro processo? O processo do arrependimento. Quem sabe já arrepende e começa o sofrimento, né? Para regenerar a posteriori. Por isso que 1 segundo, 1 minuto é muito importante. Paulo Brostrom, você tem noção do que significa aniquilar mais de 7 milhões de judeus, além das mortes outras, em consequência da guerra provocada por ele? Veja bem, houve, na verdade, né, Paulo, 60 milhões. Mas ele pode vir e trabalhar na regeneração de crianças. Quantos crianças africanas, esses médicos sem fronteiras, quantas pessoas no campo social têm feito extraordinárias coisas, né? Pode, quem sabe 2, 3, 4 encarnações, pode a pessoa de uma certa forma né, debelar aquele mal praticado. Para aí, está passando um aqui que eu não... Como é que eu... Aqui. Mas vou repetir, Décio. Seu nome. Décio, eu vi Jesus. Jesus de Nazaré. Gostaria de ter seu parecer. Que maravilha, né? Que maravilha você viu. Muitas vezes, Denise, e pode até ter ocorrido, mas pode, nós falávamos agora mesmo em espíritos zombeteiros, espíritos, compete, após você ver e após ele te intuir, coloca no crivo da sua razão, do seu sentimento, da sua moral e conversa com alguma pessoa que você é de sua confiança, aquilo que esse dito Jesus lhe pediu. Se efetivamente foi alguma coisa, né, exarado no próprio Evangelho, aquilo que efetivamente os evangelistas nos disse, e mais, aquilo que dentro do Evangelho da doutrina espírita está consignada, por que não? Né? Mesmo que assim não foi ele propriamente dito que apareceu para você, mas pode ter sido um espírito bom, boníssimo. Ora, gente, quando, e nesse caso específico, Denise, se você está tomando banho no mar, se você está tomando banho e você afoga, você tem um processo de afogamento e lá vem uma pessoa e te salva. Você nesse momento, ou após ter sido salvo e fazer os exercícios abdominais, etc., e a água sair do pulmão, você não vai verificar se aquela pessoa que te salvou tinha um curso de educação física, tinha um curso, um mestrado nisso ou aquilo. O importante é salvar. Então, para nós que estamos muito próximos dos mundos inferiores, o importante é um parecer, uma orientação e debelar aquele mal que nós estávamos ou ia praticar, né? Pode ser tão bom quanto foi a orientação do Divino Mestre, né? Do Rabi da Galileia. Terceira classe, espíritos sensatos. Suas qualidades morais da mais elevada ordem formam seu caráter distintivo, proporcionam um julgamento sadio sobre os homens e sobre as coisas. A segunda classe são os espíritos superiores. Reúne a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem não respira senão a benevolência. É constantemente digna e elevada, frequentemente sublime. Então, meus irmãos, veja que o espírito superior, ele é da segunda classe, né? Segunda classe, esses espíritos superiores. Então, ele reúne a sabedoria e nós, nesse processo evolutivo, vamos ser espíritos puros, espíritos superiores, para, no final,
nós falarmos agora, como efetivamente vamos falar, os espíritos dadivosos, os espíritos angelicais. Paulo de Farias, Paulo disse que uma caridade cobre uma multidão de erros. E como, né? A caridade, como Jesus nos ensinou, beneficência para com todos, indulgência para o próximo e perdão da ofensa, na verdade cobre uma multidão de pecados, como Paulo nos ensinou. E veja, quando eu estou depressivo, quando eu estou triste, quando eu estou desta ou daquela forma que nada me remete ao bem proceder, o que está faltando para o Décio? O que está faltando para nós? Está faltando fazer o bem, fazer a caridade, a praticar o amor. Porque quando você ajuda o próximo, quando você vai ao hospital, quando você serve um prato de sopa, quando você faz isso ou aquilo em benefício do seu próximo, e o primeiro próximo, somos sabedores que somos nós mesmos. O próximo é aquele que está mais próximo da gente. E você tem que auto-perdoar. Você tem que perdoar o próximo. Você tem que fazer o bem. Aí você esquece essas mazelas. Você esquece essas coisas ruins. Paulo faz a seguinte... o Paulo Brostrom faz a seguinte contribuição. Se nós, cujos débitos são infinitamente menores que o dele, estamos muito distantes. Imagina a situação, né, do próprio Hitler. Imagina a situação. Mas o Hitler, veja, meus irmãos, e esses que chegaram no final, o Hitler, ele também é filho de Deus. Ele também é uma criatura divina. Deus o ama, como ama nós e como ama, vamos dizer assim, um espírito, Chico Xavier, um Gandhi. Evidentemente, Gandhi, Chico Xavier e esses avatares outros já passaram por essas mazelas. Então, Deus, na sua infinita bondade, faz com que, através das existências múltiplas, através de múltipla reencarnação, ele evolui, ele vai evoluindo. Paulo Farias despediu. Muito bom os ensinamentos. Visite um centro e frequente um investimento em seu espírito. Realmente, você precisa visitar, você precisa ir, e de uma certa forma, lá é o pragmatismo, né? Você coloca a teoria junto à prática. Então, é o fazer. Denise Ward, hoje é que falo com ele e me diz sempre que as pessoas não estão falando ou fazendo o que ele realmente quer. Falam, mas construir o ser humano primeiro na Terra, né? Então, na verdade, Denise, o que ocorre? Nós temos que falar aquilo que o coração está pensando. Quando falamos simplesmente com a boca, né, falamos com os lábios e o coração não sente, nada vale. Veja bem, meus irmãos, essa penúltima tela aí. Essa penúltima tela. Essa penúltima tela, meus irmãos. Primeira classe, espíritos puros. Caracteres gerais: a influência da matéria é nula. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outras ordens. Então, praticamente já não há matéria. Praticamente é o espírito propriamente dito. Somos sabedores que em cada mundo o espírito reveste perispiridicamente com uma semimatéria denominada perispírito daquele mundo.
E, à medida que há a evolução, consequentemente, torna-se mais tenro, mais eterizado esse perispírito, chegando ao ponto para nós outros não perceber, né? Não perceber que efetivamente há um perispírito. Então, lá só reina o bem, lá só tem bondade, só tem as coisas boas. Primeira classe, classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todo mal suscetível. Não tem mais de suportar nem provas nem expiação ou expiações, não estando mais sujeita a encarnações, né, em corpos perecíveis. Por isso que Paulo disse que a felicidade não é desse mundo, e realmente não é desse mundo, é do mundo feliz, dos mundos felizes. Meus irmãos, e por último, nós temos os espíritos errantes. Espíritos errantes são todas as classes de espírito que estão trabalhando nesse labor do espírito imperfeito ao espírito puro. Lá existe todas as classes. Sob o aspecto das qualidades íntimas, os espíritos são diferentes de ordem a percorrerem sucessivamente à medida que se depuram. Então, lá, os espíritos errantes não é o que erram, mas o que estão aguardando uma reencarnação a outra. Ali há o planejamento, há a planificação do que eu vou fazer naquele órbito sequencial ao qual eu vou me encarnar. Então, esse é o espírito errante. Meus irmãos, sendo assim, então isso tudo que nós falamos está na revista de fevereiro, Revista Espírita de fevereiro. Mas para aí, Décio, o Livro dos Espíritos, editado em 17 de abril de 1858, estava falando da escala espírita. Ora, essa revista é de 1858. O Livro dos Espíritos foi 18 de abril de 1857, né? Então, veja que é um laboratório. E Kardec coloca aqui os questionamentos, os pontos que vão norteá-lo para fazer ou implementar aquelas ações e editar as outras obras ditas básicas. Deixa eu ver a área de texto. Fala encantada. Fico me perguntando se Jesus era semi-perfeito. Quando foi que ele nasceu, que já veio inspirado por Deus para a Terra? Veja bem, nós não temos esta resposta, fala encantada. No entanto, podemos asseverar, e a espiritualidade assim disse, que Jesus foi um espírito como nós. Jesus, criado pela inteligência suprema, criadora de todas as inteligências que é Deus, criou também como um princípio inteligente. E ele, como outros, ou os demais espíritos crísticos que estão nos mundos dadivosos ou superiores, passaram pela fieira, né, da encarnação e da evolução até atingir o ápice. E vocês, ficam como lição de casa, leiam a questão 540, o último parágrafo da questão 540 do Livro dos Espíritos. Kardec, entabulando conversações com os imortais, falando relativamente à evolução, e o espírito que ali assistia disse o seguinte: o espírito evolui do átomo ao arcanjo. Evidentemente, ele não foi feito um espírito, mas um princípio inteligente. Na questão 23, o que é o espírito?
o princípio inteligente da criação. Questão 76. O que é o espírito? Define o espírito. O espírito é o ser inteligente. Olha, já é ser. É princípio. Que é um princípio. Nós, além de princípio inteligente, somos espírito. Recebemos o selo da inteligência. No entanto, lá está um princípio inteligente que, de uma certa forma, delimita e dimensiona a vida de um coleóptero, de uma cobra e de uma minhoca, para evoluir e chegar ao Espírito Cristo, ao Espírito puro. Uma vez que o Espírito puro, lá na questão 540 diz, já foi, né, um átomo. Começou no átomo, né? Começou estagiando na matéria. Então, meus irmãos, dessa forma, nós fechamos os estudos e vamos. Aqueles que quiserem pegar um copo com água, vamos solicitar a fluidificação. Muito bem, Bianca Costa, eu fico feliz com isso. Vamos pegar uma água, e se você não pegou, não tem problema, a posterior você pega. Vamos solicitar a fluidificação da água constante desse copo. Oh, meu bom Deus, e sobretudo a espiritualidade superior que está aqui nos dando sustentação. Até por uma irmã constante dos estudos ter dito que teve a impressão de ter visto Jesus, e isso é verdadeiro, é verossímil, pode isso acontecer, e se não foi em ele em espírito, mas pode ter visto um bom espírito, que esses espíritos familiares aqui todo magnetize essa água constante desse copo, magnetizando os átomos e tornando-a um remédio, um bálsamo que vai debelar os males físicos e os males espirituais. E ao tomá-la com fé, vamos ter o nosso merecimento, ou mesmo aquela pessoa a qual você der a água, receberá os eflúvios benfazejos da espiritualidade. Tome-a, pois, com muita fé. Meus irmãos, eu agradeço essas dezenas, que logo logo serão centenas de espíritos encarnados que viram, e agradeço a espiritualidade das duas existências, o plano espiritual e o plano carnal, né? O plano material. E a você, sobretudo a você encarnado que aqui está, por quanto? Se você aqui não tivesse, a motivação seria outra, e talvez nenhum estudo estaria havendo. Amo a doutrina espírita e amo cada um de vocês. Abraços e beijo em vosso coração. Tudo, mas tudo de bom mesmo.